Bem-vindo ao canal Esmênio MD. Hoje vamos falar do eczema. E antes de iniciarmos com a aula, eu peço que se subscrevam, os que ainda não se subscreveram, e que acionem o sino das notificações. E para os que já se subscreveram, peço que coloquem o like. E para os que ainda não subscreveram também, que coloquem o like. Isso vai ajudar muito o vídeo e o YouTube vai entender como sendo, vai poder disponibilizar o vídeo para mais pessoas, né? Então, hoje vamos falar do eczema. Eczema é uma patologia, né, muito frequente em países em via de desenvolvimento e principalmente em países pobres. Então, por isso que é muito importante sabermos sobre essa patologia. Então, o que seria eczema? Ou dermatite atópica? Ou seja, eczema ou dermatite atópica seria uma doença inflamatória crônica da pele, caracterizada por quê? Por prurido, vermelhidão, ressecamento da pele. Então, temos esses três sinais, né? E sintoma. Por exemplo, temos o sintoma que é prurido, né, que é o principal sintoma, e temos vermelhidão, que é um sinal que também é muito frequente, e temos ressecamento da pele. E na medida que o paciente, né, estiver a ter aquilo que é o prurido, então em algum momento vai coçar-se. Então, coçando-se, então vai desenvolver aquilo que as lesões podem tornar-se já em lesões descamativas ou crostosas. E também, né, nessa eczema, também o paciente pode apresentar aquilo que são as vesículas. O que seriam vesículas? São pequenas bolhas com conteúdo líquido lá dentro, transparente. E aqui nós temos uma imagem de eczema atópico, que é uma inflamação, né, crônica ao nível da pele. Então, aqui nós podemos verificar uma descamação nessa região, né? Então, nós podemos verificar uma descamação e, né, essa região está meio que descamada. E também essa eczema pode ser subdividida, né? Eczema atópico. Então, o que seria eczema atópico? Eczema atópico seria uma doença inflamatória crônica, né? Como sempre, e que praticamente caracteriza-se por uma hipersensibilidade imunológica. Ou seja, hipersensibilidade imunológica, as chamadas alergias. Ou seja, o organismo, em algum momento, por causa de um estímulo externo, vai produzir aquilo que são as células, né, de defesa e tal, né, os anticorpos, né. Então, essas células, após a sua produção, podem lesionar aquilo que é o próprio tecido, ou podem destruir aquilo que é o próprio tecido. Então, destruindo aquilo que é o próprio tecido, né, que é do organismo, pode se caracterizar ou pode se manifestar com essas lesões, né, essas lesões descamativas, né, essas lesões pruriginosas. Então, esse conceito todo, esse processo todo, é que nós designamos por eczema atópico, ou seja, dermatite atópica. Então, aqui nessa imagem, nós podemos verificar essa dermatite atópica. Então, esse paciente aqui, que principalmente, essa dermatite atópica principalmente acontece em crianças. Então, esse paciente aqui, nós podemos verificar essas lesões, né, ao nível dos cotovelos, ao nível do braço, aqui nessa região, né? Podemos verificar todas essas lesões descamativas, né? E dando continuidade. E quanto ao tratamento desse eczema atópico, então, o tratamento de eczema atópico, como eu expliquei anteriormente, é por conta do sistema imunológico e tal, que em algum momento recebem algum estímulo ou alguma
algum estímulo externo, então esse estímulo externo cria, ou seja, leva à produção de algumas células, né, de defesa, que depois essas células de defesa em algum momento destroem o próprio organismo. Então é necessário que coloquemos ou demos aquilo que alguns fármacos, né, para poder reduzir esse processo inflamatório. Então, esses fármacos que nós comumente utilizamos para reduzir o processo inflamatório são os corticoides, tópicos, né, que vamos aplicar ao nível das lesões. Então, esses corticoides tópicos podem ser hidrocortisona. Então, nós, numa primeira instância, vamos optar por hidrocortisona. E também podemos utilizar aquilo que são fármacos, ou seja, fármacos sistêmicos, né? Desses fármacos sistêmicos podemos usar antihistamínico. Esse antihistamínico simplesmente vai reduzir aquilo que é a coceira, né? Porque eu disse anteriormente que o paciente, na medida que vai se coçar, então vai criar algumas lesões descamativas. Então é importante que reduzamos, então, esse nível de coceira. Então, e também podemos dar antibióticos, né? Podemos dar antibióticos, esses antibióticos, caso haja uma sobreinfecção, ou seja, haja uma infecção. O paciente já tem aquela descamação e tal, né? Mas aquela descamação, em algum momento, pode propiciar a ter um processo infeccioso aí dentro. Processo infeccioso. Esse processo infeccioso, muitas das vezes, pode ser bacteriano. Então, nesse caso, vamos dar aquilo que é um antibiótico, né? E um antibiótico. O processo infeccioso pode vir a surgir, pode ser um empético, né? Empético é uma patologia, né, caracterizada por uma infecção bacteriana, né? As bactérias comumente são estafilococos, então estafilococcus, streptococcus. Então essas bactérias infectando aquelas regiões descamativas, então ou aquelas regiões crostosas, então pode evoluir para um impétigo. Então é necessário, vamos a perceber, darmos aquilo que é um antibiótico. Então antibiótico oral, que é sistêmico nesse caso. E podemos dar corticoides para reduzir aquilo que é o processo inflamatório, praticamente para casos mais graves. E depois, já para casos mais graves ainda, então vamos optar por imunossupressores. Imunossupressores têm vários efeitos adversos, por isso que não é de qualquer maneira que se prescreve um imunossupressor. Então, imunossupressor que nós podemos optar é ciclosporina, e podemos optar por metotrexato, e podemos optar também por azatioprina. Então, esses fármacos aqui, então, concretamente, metotrexato é um fármaco disponível, né, nas farmácias privadas e tal. Então, mas para a sua prescrição tem que ser muito cuidadosa. Então, depois vamos encontrar também aquilo que depois de termos falado daquilo que é eczema atópico, então vamos falar de psoriase alba. Psoriase alba, como é que se caracteriza? Caracteriza-se por apresentar algumas regiões hipopigmentadas. Nós podemos verificar nessa imagem aqui. Algumas regiões hipopigmentadas. Então, essas regiões hipopigmentadas, ou seja, esbranquiçadas, muitas das vezes é causada por uma infecção fúngica, né? Uma infecção fúngica. Então, quanto ao tratamento, né? Então, nessa psoriase alba, podemos optar muito mais por hidratação na pele, que são concretamente medidas gerais: hidratação na pele, e cremes e loções
emolientes. E também podemos evitar aquilo que é o uso de sabonetes agressivos e banho muito quente, né? Por sabonete agressivo pode ser muito... o sabonete pode criar uma irritação ou uma lesão ao nível da pele, então é necessário evitar alguns tipos de sabonetes, e também evitar aquilo que são banhos muito quentes, né? Podem criar aquilo que é lesão, né, ao nível da pele, então evitar banhos muito quentes. Então, principalmente em crianças, né, que têm uma pele ainda muito frágil ainda. Então, e podemos usar aquilo que é protetor solar, né? Protetor solar, e em vez de usar protetor solar em forma de creme, então podemos optar muito mais por no momento, por exemplo, momentos muito quentes. Então vamos usar roupa fresca e roupa fresca, sim. Dessa roupa fresca, em algum momento, quando estarmos exposto ao sol, então podemos optar por roupa fresca de mangas o quê? Mangas compridas. Então, né, para poder evitar esses tipos de lesões. Então, também já para um tratamento farmacológico, né, podemos optar por um anti-inflamatório, corticoide tópico. Então, que podemos usar numa primeira instância hidrocortisona, né? Hidrocortisona. Mas esse corticoide tópico nós usamos caso haja aquilo que é uma inflamação, né? Haver uma inflamação leve, podemos usar. Então, depois temos outro tipo de lesão aqui, que é lesão muito frequente. Esse tipo de lesão é muito frequente. Então, por isso é muito frequente nas crianças. O nome é eczema infantil. Eczema infantil acontece geralmente nas crianças, né? Acontece só nas crianças. Então, esse eczema infantil, então, por conta de alguns fatores, né? A pele da criança pode ser muito sensível. Então, acontece, por exemplo, por conta de hipersensibilidade também, desses fatores externos e tal. Então, podemos ter algumas, né? Algumas descamações e algumas lesões. Então, nessa criança aqui, nós podemos verificar essas lesões aqui. O nome é assim, são bolhas, algumas borbulhas, uma descamação. Então, nesse eczema infantil, nós para o tratamento vamos optar muitas das vezes vamos optar por corticoide tópico. Vamos usar corticoide tópico. Desse corticoide tópico, então podemos optar por hidrocortisona. Tem hidrocortisona, tem dexametasona. Só que hidrocortisona é para casos muito leves, né? Então, numa primeira instância, então podemos usar hidrocortisona, porque tem poucos efeitos adversos comparado com dexametasona. Então, né? E em casos, né? Ou também podemos dar também uns inibidores de calcineurina tópicos. Esses inibidores de calcineurinas tópicos podem ser tacrolimo, ou podemos dar também aquilo que é pimecrolimo. Então, podemos dar tacrolimo ou pimecrolimo. E quando não se pode usar corticoide. Então, esses inibidores de calcineurina dá simplesmente quando não se pode usar corticoide. Por exemplo, corticoide tem muitos efeitos adversos, né? Tem muitos efeitos adversos. Então, por exemplo, um paciente pode aplicar um determinado corticoide para uma certa lesão e agravar. E falando já mais para pacientes um pouco idosos, corticoides, muitas das vezes, podem, né, podem agravar aquilo que é a própria patologia.
Então, e nesse caso, nós vamos optar por inibidores de calcineurina tópico, né? E também podemos optar por alguns antibióticos no caso de infecção. Então, um paciente tem algumas lesões, né? Essas lesões são lesões atópicas, né? Então, por causa de uma substância irritativa ou por causa geralmente por causa dessa hipersensibilidade. Então, o paciente simplesmente usa aquilo que né, por recomendação de pessoas menos experientes, recomendam concretamente um antibiótico e sem saber que naquela região não há uma infecção ainda. Então, temos que saber quais são os sinais de infecção, né, numa determinada lesão, né? Por exemplo, nessa determinada lesão. Então, vendo os sinais de infecção, aí sim vamos prescrever um antibiótico. Então, se formos a ver pus, né? Se formos a ver um pus, prurigo também, dá um sinal de infecção muitas das vezes. Não só formos a ver pus, prurigo, então aí sim podemos prescrever aquilo que é um antibiótico. Então, os antibióticos que nós podemos prescrever, não vou falar mais adiante em antibióticos que nós podemos usar. Então, por exemplo, aqui estamos a ver um paciente, uma criança geralmente, que tem o quê? Tem eczema infantil, mas essa eczema infantil tem uma infecção, né? Podemos ver aqui um pouco de eritrema e um pouco de pus aí nessa região. Então, esse paciente sim podemos dar aquilo que é corticoides, né? E também associarmos com antibióticos quando formos a ver umas lesões já nesse estado. Então significa que há uma infecção, né, bacteriana nesse caso. Como eu disse anteriormente, os antibióticos vamos falar mais em diante. E temos aqui a eczema seborreica. Eczema seborreica é uma doença inflamatória crônica da pele, né, como outras doenças, ligada à produção excessiva do sebo e a um processo ou seja, a presença de fungo, malacésia. Então, há um processo infeccioso, né? Qual é esse processo infeccioso? É mediante a um fungo conhecido como malacésia. Então, esse fungo geralmente faz parte da microbiota da pele. Então, como é que vai se caracterizar? Nós podemos verificar aqui. Então, ao nível de quê? Do couro cabeludo, ao nível da pele, porque ao nível das axilas, né? Nós temos o quê? Temos glândulas sebáceas. Então, essas glândulas sebáceas produzem que uma substância chamada sebo, então, que serve para lubrificar e tal. Então, esse sebo, em algum momento, ou seja, quando há uma obstrução dessa glândula sebácea, então vai produzir aquilo que vai acumular aquilo que é sebo, vai produzir sebo excessivo e vai se acumular uma determinada região. Então, acumulando uma determinada região vai criar uma infecção e tal, e pode levar a essa dermatite seborreica. Então, como é que se caracteriza? Se caracteriza em ver regiões um pouco gordurosas, ou seja, um pouco com uma substância, se produz muita quantidade, né, daquele sebo que serve para lubrificar. Então, verificar uma região meio que com uma substância meio que gordurosa e também acaba levando uma lesão, né, hipopigmentada, ou seja, já podemos verificar aqui nesse paciente aqui, essas regiões aqui, né, meio que brancas, hipopigmentadas, né, essas aqui. Então, e isso concretamente é aquilo que é
dermatite seborreica ao nível, né, da face, mas também pode apresentar-se ao nível do couro cabeludo, que nós chamamos de caspa, né? Então, e praticamente aquela gordura que, né, que se acumula no nível do couro cabeludo seca, então dá um aspecto de um pó, chama-se caspa, né? Então, aquilo é dermatite seborreica. Então, no tratamento, por exemplo, quando é couro cabeludo, caspa, nós vamos usar o quê? Vamos usar shampoos antifúngicos, como disse que principal o que leva a surgimento dessa patologia é uma infecção por o quê? Por um fungo. Então nós vamos usar antifúngicos. Então quais são esses antifúngicos que nós podemos optar? Podemos optar por cetoconazole, né? Cetoconazole, podemos optar por piritionato de zinco e podemos optar em algum momento por ciclopiroxi, mas o mais importante é cetoconazole. Então, e também podemos usar aquilo que são chapões com ácido salicílico ou alcatrão, pode ajudar a reduzir escamas, né? Então, nós praticamente, quando for ao nível do couro cabeludo, vamos usar aquilo que é ácido salicílico e shampoos de ácido salicílico. E em algum momento podemos usar glisiofulvina, shampoos de glisiofulvina. Então, quando for ao nível da pele, né, face, como vimos na figura anterior, face, tronco, dobras. Então, podemos usar antifúngicos, cetoconazole, né? E se for casos leves, né, podemos usar também um anti-inflamatório, concretamente hidrocortisona. E em caso de alternativa, podemos usar aquilo que nós mencionamos anteriormente lá, quando estávamos a falar de eczema atópico. Então, podemos usar aquilo que é inibidores de calcineurina. Então, estamos a falar de tacrolimo e pimecrolimo. Lichen plano é uma doença inflamatória crônica da pele e das mucosas de origem autoimune em que o sistema imunológico ataca as células de... Então, aqui o líquen plano é autoimune, como eu disse, como a semelhança daquela outra enfermidade, né, que é dermatite atópica. Então, as células de defesa atacam próprios tecidos. Então, o líquen plano, como é que se caracteriza? Nós podemos verificar aqui regiões descamativas brancas, né? Apresenta umas lesões descamativas brancas. Pode acontecer geralmente ao nível do tronco, né? Ao nível da face, mas acontece com mais predomínio ao nível do tronco, né? Meio que descamativas e um pouco eritematosas. E casos leves, quando falamos de tratamento, casos leves, podemos dar corticoides tópicos, pomadas ou cremes, né, antihistamínicos para aliviar a coceira. E também em casos graves, optamos por corticoides sistêmicos, orais ou injetáveis. Imunossupressores também. Imunossupressores. E líquen plano oral. Podemos optar por corticoides tópicos, estamos a falar de pomadas, ensanguantes bucais e corticoide. Sim, ou seja, enxaguantes bucais e corticoides. Se é muito sintoma, né? Pode precisar de imunossupressor. Então, depois temos aqui eczema infectado. Eczema infectado é um paciente está com geralmente atópico, né, como eu estava dizendo anteriormente, e depois pode ter uma infecção, né, o que pode sobrepor isso já vem uma infecção. Uma infecção pode ser por Staphylococcus aureus. Então, o paciente apresenta uma imagem dessas, né. Aqui nós podemos verificar processos ou sinais de infecção, um pouco de pus, eritema, né, e
um pouco de pus, eritema, um pouco de inflamação. Então, esses são sinais de infecção, né? Nós podemos verificar numa determinada lesão. E quanto ao tratamento, já se for um eczema infectado, então nós vamos usar o quê? Vamos usar preferencialmente antibióticos. Nesses antibióticos, podemos usar mupirocina, é um antibiótico tópico, ou ácido fusídico, né? Também é um antibiótico tópico, então nós vamos aplicar naquela região onde dá lesão. E também, por algum momento, podemos usar, já se for meio que o sistema, podemos usar antibióticos orais. Esses antibióticos orais, podemos optar por uma cefalosporina, concretamente cefalexina. E também podemos optar por uma penicilina, amoxicilina, mais ácido clavulânico, né? Quando for uma infecção concretamente extensa. E se for ok, uma eczema, né? Depois, se for eczema, depois atópico, depois vamos ver que tem uma sobreinfecção por um vírus. Então, nós vamos optar por usar a ciclovir, um antiviral. E se for eczema herpético, ou seja, quando eu falar de herpes simples, então podemos ter umas lesões específicas, né, que dá para mostrar, que evidenciam que é uma infecção viral. Então, se temos o eczema atópico, depois uma sobreinfecção viral, né, que tem algumas vesículas perfiladas aí e tal, na lesão, então nós podemos chegar à conclusão, e não só, algumas vesículas perfiladas e que seguem um dermato, uma região do nervo, então podemos chegar à conclusão que é eczema herpético. Então vamos aí aplicar aquilo que é a ciclovir. E temos antifúngicos também que podemos usar, se for caso de uma infecção fúngica, né, que propõe-se uma infecção fúngica naquelas lesões. Então nós vamos usar os antifúngicos que nós falamos lá. Então, agora vamos falar um bocadinho de micoses. Vamos falar de micoses. Da micoses, nós sabemos que temos, vamos avaliar ou classificar de acordo com a região que é acometida. Então, temos micoses ou tinha carpites. Tinha carpites é quando afeta concretamente aquilo que é o couro cabeludo. E temos tinha corporis, quando afeta a região do corpo, pescoço, face, tronco, membros. E temos tinha pedes, ou pé de atleta, quando afeta os dedos, né, nas regiões interdigitais, nos dedos, nas regiões interdigitais nos dedos. Então, é o famoso pé de atleta. Então, e temos tinha unguial. Então, tinha unguial, tinha outro nome podemos usar, podemos dizer que tinha onicomicose, que afeta concretamente as unhas. Então, como é que é o tratamento? Ou seja, vamos verificar aqui a imagem aqui. Então, de tinha, mas só que aqui nessa imagem não dá para ver bem, mas são essas regiões branquiçadas aqui, essas lesões aqui. Então, meio que às vezes descamativa e tal, mas aqui é exemplo de uma tinha corporis, né, que é a região do corpo. Então, mas também existem tinhas que afetam carpites, né, que afetam o couro cabeludo, são muito frequentes. Então, quanto ao tratamento das tinhas, nós podemos usar aquilo que é antifúngicos tópicos. Quais são esses antifúngicos tópicos? Pode estar em formato de creme, pomada ou loções. Quais são esses antifúngicos tópicos? Antifúngicos tópicos podem ser clotrimazol, é muito frequente, e aliás, clotrimazol está disponível praticamente a nível de todo o país, nas farmácias públicas, assim como privadas. Temos miconazol também, está disponível, então em formato de quê? De creme ou pomadas. E temos terbinafina também, está disponível em formato de creme e pomada. Podemos optar por esses antifúngicos aqui. E quando forem lesões um pouco mais graves e resistentes, vamos
dar os tópicos associados com orais. Por exemplo, podemos dar clotrimazole tópico, né, juntamente com fluconazole oral. Fluconazole oral geralmente é um comprimido de 200 mg, né? Ainda vais tomar 2 vezes ao dia. Mas durante por aí leva um tempo, né? Porque são mais graves e tal. Pode levar por aí 4 semanas. 4 semanas. Então, podemos usar também itraconazole, griseofulvina, que é um comprimido, que tem um comprimido de 500, né? Podemos dar durante 4 semanas, não pode. Tem que continuar a aplicar, tem que tomar durante 4 semanas. Então, uma coisa sobre antifúngico tópico, tu aplicas até a lesão desaparecer, mas tu aplicas, ou seja, aplicas até completar, até a lesão desaparecer, mas continuas a aplicar 2 semanas depois da lesão desaparecer, né? Não pares imediatamente assim que a lesão desaparece, prolongas mais por 2 semanas. E temos aqui tinha corpores. Tinha corpos, né, de dermatose do corpo, como tinha falado anteriormente. Então, essa tinha corpos, concretamente, é superficial, porque nas tinhas nós vamos dividir. Mas aqui, como estamos a falar no âmbito dermatológico, nós estamos a falar concretamente de micose superficial, porque as micoses podem ser superficiais, podem ser profundos, e também podem ser os subcutâneos, ou podem ser sistêmicos também. Então, concretamente nós vamos falar de micoses superficiais, que é o nível da superfície da pele só. Ainda tem profundos também, que já vai ser tema de uma outra aula. Então, essas micoses superficiais são comuns nos adultos e em crianças, né? Então, temos aqui aquilo que é antifúngicos tópicos da primeira linha para tinea corporis. Então, como nós falamos lá anteriormente, podemos usar clotrimazole, miconazole, terminatina e aqui acrescentamos econazole. Mas esses fármacos, como tinha dito anteriormente, aplicar na lesão e ao redor da borda por 4 semanas, né? Por 2 a 4 semanas, no máximo 4 semanas. E mesmo após a melhoria, né? Então, ou seja, termina, por exemplo, a pessoa pode melhorar em 3 semanas, mas tem que completar até 4 semanas, né? E também tem um caso, tem que depois de melhorar, tem que seguir mais por 2 semanas a aplicar. Então, antifúngicos orais. Então, temos casos de resistência. Vejo muitos pacientes que dão antifúngicos orais simplesmente assim. Tem que se dar antifúngicos orais quando for grave, as lesões forem muito extensas e também quando tiver resistência. Então, esses antifúngicos orais podemos optar por griseofulvina. Existe comprimido de griseofulvina, como eu disse anteriormente, de 500 mg, e podemos optar também por itraconazole, terbinafina. Então, por último, nós vamos falar vamos falar de tinea do pé, né? O pé do atleta, né? Então, tinea do pé praticamente é uma infecção, né? Fúngica, né? E essa infecção acontece geralmente para os pacientes que ficam muito tempo com, ou seja, botas, né? Ou que ficam com pés úmidos. Então, esses pacientes, concretamente na região interdigital, entre o quinto e o quarto dedo, então pode ter essa infecção, né? Pode ter essa infecção fúngica. E pode se apresentar assim, como estamos a ver na imagem. Então, apresentando assim como estamos a ver na imagem. Então, qual é o tratamento? O tratamento é geral, primeiro. Temos que tirar as botas, né? Aquela região não pode ficar assim, meio que úmida, né? Tem que secar, geralmente
a região que tem a lesão, né? Tem que secar a região que tem a lesão e com toalhas e tal. Não pode deixar assim úmida aquela região. E também tem que evitar colocar vaselinas. Vaselina então, faz com que a região fique mais úmida. Então, isso propicia aquilo que é a infecção. Ou seja, um paciente já tem lesões, por exemplo, lesões já da pele, algumas lesões, então, e aplica vaselina. Não, tem que deixar as lesões secas, a região seca. Então, aplicar vaselina é contraindicado. Então, quanto ao tratamento dessas lesões, por exemplo, estamos a falar de pé de atleta, podemos optar por. Então, a nossa aula termina por aqui. Gratos pela atenção dispensada. E não se esqueçam de se subscrever, para os que ainda não subscreveram, e de acionar o sino das notificações para os que ainda não acionaram, e de colocar um like, né? Então, a outra parte vou poder gravar, né, que já aqui falamos praticamente das micoses, né? Falamos um bocadinho de dermatites atópica. Então, a outra parte que vamos falar concretamente de que próxima aula vamos gravar a segunda parte, que é referente à infecção. Essa é a infecção fúngica, vamos referente ao quê? A infecção bacteriana da pele e referente à infecção viral.